Viver de poesia. Nossa entrevistada de hoje, a poetisa e produtora cultural Marina Mara, garante que isso é possível. Usando instrumentos tão modernos como a internet e tão arcaicos como o escambo, ela deixou um emprego público para viver do sonho. Como? A gente fica sabendo daqui a pouco em nossa conversa. Na dica de leituras, a poesia de Cecília Meirelles, na análise de 12 Noturnos da Holanda e O Aeronauta. Agora a gente conversa com Marina Mara. Marina, vamos falar um pouco da sua poesia, né? Vamos começar. A sua poesia tem uma característica curiosa, que é uma característica de um certo engajamento, né? Um engajamento mais social que político, né? Aí, como é que nasce essa poesia, né? Quer dizer, qual é o barato da sua poesia? Pois é, a minha poesia, desde de muito cedo que comecei a escrever, é mais ou menos a minha válvula de escape pelos meus descontentamentos sociais, assim, algo que me incomoda. Principalmente escrevo sobre amor, escrevo sobre pessoas que eu admiro, mas o que me toca profundamente é isso, por exemplo, alguma notícia de jornal ou a situação mesmo que a gente vive, né, no nosso mundo Times Money ocidental. Então, eu falo sobre temas muito do cotidiano, falo sobre fast food, falo sobre vida virtual, falo sobre respeito às minorias, sobre... Enfim, eu tento usar a minha poesia, assim, por inspiração, claro, eu vou escrever sobre isso, me vem, e aí eu escrevo, por exemplo, eu uso como uma arma. Arma é muito pesado, né? É como, eu digo que é o meu superpoder, assim, de embelezamento do mundo, sabe? Que eu vejo muito o papel do poeta como um lapidador de olhares sobre o mundo mesmo, sabe? Mas com um segundo olhar, que às vezes a gente passa batido sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos que a gente até acha que não tem relação com a gente, mas está tudo conectado, né? A gente tem sim. E eu não digo uma parcela de culpa, mas uma participação em tudo isso, às vezes, sem saber. Então, eu pego a poesia, aí coloco do modo sutil, sem dar tapa de luva de pelica, luva de película, eu costumo dizer isso, em ninguém, porque não é uma questão de julgar, é uma questão, sim, de tentar tirar essa máscara dos olhares que é colocado pelos ponteiros do relógio, pelo tempo que a gente cada vez acha que tem menos, mas o tempo está aí, né? A questão é o que a gente faz dele. Agora, você é um trabalho também de diálogo com outras vertentes artísticas, né? Quer dizer, os seus livros sempre se pautam ou pelo menos eles são pautados também pelas ilustrações. Você trabalha também com um pouco de história em quadrinho e tal, quer dizer, como é esse diálogo também? Isso. Então, eu gosto de colocar a poesia, porque assim, a poesia, na verdade, ela está em todas as artes, que é a lírica, é a sutileza de todas elas, é a matéria-prima. No caso do poema, é a poesia transformada em letras, em poema, para que nós, né, réis mortais, consigamos entender essa poesia sutil do mundo. Então, assim, gosto muito de trabalhar com artes de rua mesmo. Gosto de grafite, de lambe, de stencil. Claro, sempre com a preocupação de não poluir, porque não adianta nada eu falar sobre não poluir o meio ambiente, tá com papel lá que vai cair, vai entupir os bueiros. Não é isso. Então, é tudo uma visão sistêmica sobre toda essa questão e uma maneira de aproximar do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, assim, por exemplo, esse livro, o Sarau Sanitário, ele foi ilustrado pela Clarice Gonçalves, que é uma artista plástica aqui de Brasília, nascida em Taguatinga, e que, assim, esses cartazes, por que eu escolhi a Clarice para ilustrar esse livro? Eu queria uma arte que fosse poesia visual. Ela não precisa escrever nada, você vê poesia. Então, esse projeto eu coloquei 1000 cartazes por banheiros de todo o Distrito Federal, com 20 modelos diferentes, para mostrar que, assim como o uso do banheiro público é democrático, a leitura de poesia também pode ser democrática
inclusiva e assim, não precisa estar dentro dos muros acadêmicos ou da biblioteca. Então, muita gente fala que eu fui lá, tirei ela do pedestal e devolvi para os verdadeiros donos, que quem são? Todos nós. Não precisa ter medo de poesia. Fica esse ranço, né, de quando a gente estuda na escola, vem a professora e você é obrigado a entender, sei lá, Machado de Assis aos 12 anos. Gente, até hoje, às vezes a gente lê, uau, né, vai redescobrindo algumas coisas. Então, pelo modo obrigatório, acaba, né, a gente tendo assim um certo ranço e só mais tarde, com sorte, vai fazer as pazes novamente com a poesia, né? Então, eu coloco esses outros artifícios, como o quadrinho também, que é uma linguagem que eu gosto bastante de usar, artes plásticas, teatro, gosto muito de projeção também. Eu tenho uma intervenção na qual eu projeto com projetor de mão pequenos poemas dentro da janela das pessoas. Eu vou andando e tal, às vezes saio pelo plano piloto ou outras cidades também. E aí vejo aberto uma janelinha, aí vou e projeto dentro da casa da pessoa. Imagina, você está lá com insônia e de repente um poema e some. Gente, essa pessoa vai falar até para a quinta geração dela. Então, é algo que marque, sabe? Eu costumo usar a poesia assim, no seu potencial mais para marcar mesmo. É um movimento quase que guerrilheiro, digamos assim. Ah, você entendeu tudo. Guerrilha poética, é tipo isso. Né? Quer dizer, e como é a reação do público, né? Quer dizer, tem essa relação também com o público, porque você acaba fazendo performance em bares e tal, tem todo esse trabalho também, né? Tem. Quer dizer, que é uma certa tradição, esse trabalho do recital nos bares e tal, né? Quer dizer, como é que tem sido essa reação do público, esse diálogo com o público? Tem sido mágica, tem sido maravilhosa. Tem um episódio que, assim, eu acho que vai ser difícil acontecer outro que vai me emocionar tanto, que foi, me convidaram para me apresentar na Cúpula dos Povos, né, na Rio Mais 20. E aí eu ia me apresentar lá na Cinemateca, né, gente? A Cinemateca, todos os couros, os luxos, não sei o que, era 2h da tarde, lá vou eu. Quando eu entro lá, aquela equipe, aquela coisa toda, aí eu falei, gente, aí as pessoas chegavam até a porta, olhavam, achavam aquilo, né, tudo tão, eu falei, não tenho nem roupa para entrar aí. Aí eu cheguei lá na coordenadora, falei assim, olha, eu gostaria de fazer minha apresentação lá no pátio. Lá, mas sem microfone, sem equipe e tal. Aí eu falei a ela, olha, por sua conta e risco. Falei, eu assumo. Fui para lá. Chegando lá, tinha, né, as pessoas na feira, para lá e para cá, e tinha um grupo grande de alunos de escola pública, adolescentes. Aí eu cheguei lá na professora, isso tudo está no YouTube, essa historinha toda que eu estou contando, é muito legal. E aí eu cheguei na professora e falei, olha, eu gostaria de falar poesia aqui para os alunos, tal, alunos não, para os estudantes, né, que eles são cheios de luz, e eu posso falar? Ela, na hora, catei a mão desses meninos, fiz uma roda, e aí já comecei. Quem aqui tem Facebook? Aí todo mundo, para falar, já aproximar da linguagem dele. Quem aqui tem, enfim, manda recadinho por SMS, todo eu. E aí eu já comecei com o poema WWW, que é um poema que fala sobre essa questão da vida virtual, né? Mas, assim, desconectada, e esse é o termo mesmo, desconectada da vida, digamos, real. Claro que tudo faz parte, tá interligado, mas, assim, não pode um sobressair ao outro. E quando eu comecei a falar o poema, os meninos ficaram assim, gente, eu não acredito que eu estava ouvindo isso. E aí eles aplaudiram, tal, aí eu... Viva a poesia! No final eles estavam, viva a poesia! Tal. Foi lindo, lindo. Aí passa mais ou menos uns 15 dias, o diretor dessa escola, da Baixada Fluminense, e junto com a professora, me manda um recado dizendo o seguinte, que essa era uma das escolas com maior índice de violência, no qual tinha detector de metal, né, e policiamento na hora do intervalo. E ela falou que a partir daquela apresentação, os alunos, agora na hora do intervalo, eles faziam rodas de poesia e ficavam lendo um para o outro. E o melhor de tudo, sabe de quem eram os poemas que eles estavam lendo? Deles mesmos. Eles estavam fazendo poesia, porque eles viram que é possível falar do dia a dia e falar de poesia. Então, assim, ela falou que não precisou mais. Então, toda vez, eu não posso borrar o rímel, né? Mas toda vez que eu lembro dessa história, eu me emociono
tão profundamente e vejo assim, é árduo, sim. Às vezes, é louca, você vai viver de poesia? Sim, eu era funcionária pública e vivo de poesia há 5 anos. E até assim, para mostrar o caminho das pedras que haverão no meio do caminho, né, deste vasto mundo, eu fiz o livro Profissão Poeta, que vai ser tá, né, terminei já o livro, mas eu estou dando aqueles retoques finais e tal. E eu fiz o curso também Profissão Poeta, que é sobre autogestão da carreira artística de poeta. E como é isso? Peraí, porque hoje você tem outros mecanismos de veiculação dessa poesia e tal, mas ainda é uma coisa muito complicada, porque, primeiro, há o mito das editoras de que poesia não vende. E, segundo, há uma própria, digamos assim, uma certa rejeição, uma certa prevenção com a publicação dos livros de poesia, né? Então, aí geram duas questões, quer dizer, essa questão da própria divulgação e da própria qualidade desses textos, né? Quer dizer, como é que o seu curso trabalha isso? Então, é o que eu falo. Algumas pessoas, até poetas, questionaram. Poucos, na verdade. Eu não acredito nesse tipo de curso. Poeta nasce. Claro que poeta nasce, mas vai morrer antes de publicar alguma coisa sem poder colocar a sua arte para o mundo. Então, o que eu falo? O curso Profissão Poeta, ele dá um caminho possível para você viver da sua poesia, que inclui captação de recursos, financiamento coletivo, você fazer livro por encomenda, você, de repente, usar essa poesia, essa sutileza para música, para teatro, sabe? Para dar essa lapidação em várias artes. Na verdade, é o olhar, né? O olhar do poeta. E o que eu falo? Se a sua poesia, que eu não falo, o poema é bom ou é ruim, quem sou eu para julgar? Eu falo o seguinte, é de verdade ou não é? É de verdade o que você está sentindo, o que você coloca? Sim. E aí, o que eu coloco nisso? Eu falo assim, gente, não adianta, nem os marqueteiros petistas são capazes de fazer com que você venda, que você fique famoso, se não for de verdade. Então, assim, é para poeta, sim, eu acredito que poeta se nasce poeta, mas para que possa viver da sua poesia, eu mostro esse caminho da autogestão e tem a parte também de poesia falada, né? Que muita gente fala declamar poesia. Ok, mas em meados dos anos 70, quando estava no auge da poesia marginal, tentou-se tirar esse ranço, né, engravatado e do chá das 5 da poesia, e aí nasceu a poesia falada aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, que é o quê? A poesia, o quanto mais aproximada da fala, melhor. Você não fica sentindo, por exemplo, que a poesia é aquela coisa, dos deuses, quase shakespeariana, sabe? Então, é aproximar a poesia de uma conversa agradável. Então, por isso da poesia falada, e eu costumo dizer falar poesia, e não declamar poesia. Mas quem quiser continuar falando, tudo bem, não tem problema não. Que é esse movimento que surge aí, Nuvem Cigana e tal, aqui em Brasília mesmo, o Nicolas, que recitava pelos bares e tal, né? Quer dizer, há uma certa tradição disso, né? Mas isso também sempre foi visto com esse aspecto da marginalização, né? Quer dizer, como tornar isso uma profissão, né? Isso é que é o pulo do gato. Exatamente, exatamente isso. Porque assim, eu até no curso, eu uso o Nicolas Ber como exemplo, porque assim, se hoje ainda é meio complicado você viver de poesia, você publicar, ele vendeu de um só livro mais de 5.000 exemplares, mão a mão. E fez um mimeógrafo e tal. Então, isso é um grande feito. Porém, não é o meu perfil, por exemplo. Sabe, eu não vou chegar aqui em você... Se você disser que gostou do meu pai, eu falando isso, né? Em rede nacional, nunca mais vendo um livro. Se você mostrar, eu gostei muito, mas eu não tenho como pagar. Pronto, meu coração já derrete, eu já te dei o livro, já falei, não, tá pago, que não sei o quê. O sorriso já tá pago. Mas, assim, a gente tem que viver, sim, da própria arte. E cada um vai criando, de acordo com o seu perfil, a sua forma.
né? Como eu tenho formação em comunicação, né, tanto publicidade como o jornalismo, eu juntei essa parte da comunicação junto com a parte da produtora cultural e da poeta, que é teimosa, Ariana, que eu quero viver de poesia, porque se não fosse eu não vou ser feliz, não adianta. Eu acho que quando a gente acha o caminho do nosso sorriso, o caminho, poxa, como o Manuel de Barros mesmo falava, quando ele realmente começou a ler sobre poesia, escreveu os primeiros versos, eu dou para isso. E foi quando ele descobriu que não viveria de outro jeito. Ele poderia até sobreviver, mas viver, gozar das belezas da vida é com a poesia. E ele deu o jeito dele lá, eu estou dando o meu, que é como juntar todo esse know-how, né, que eu fui pegando e dos nãos e das portas fechadas. Ok, uma fecha, várias abrem. E mostro que é possível. As pessoas, os participantes desse curso Profissão Poeta, que, assim, já estou indo para a sexta-feira literária para dar esse curso tanto para artistas independentes quanto para poetas. Eu coloco um foco para a poesia, mas dá, assim, como eu falo sobre captação de recursos, produção cultural, desde a pré-produção, produção, pós-produção, como ter um site bem acessado, como você não ser o chato, né? Porque é para ser o chato, né? Na internet, é daqui para ali. Está sendo votado o Marco Civil da internet, né? Vai colocar alguma coisa ali. Mas, assim, é uma questão, é até meio metida da besta, mas a tal da etiqueta, né? Na internet, que é aquela coisa, você não vai abarrotar a timeline do coleguinha, né? Só com os seus poemas. Então, assim, eu acabo dando uns toques, assim, de como você não ser inconveniente, como você, por exemplo, não tentar forçar uma situação com alguém. Eu não gosto de poesia. Ok, respeito. Aí você vai passando aqui, sabe menino quando não gosta? Ai, mãe, eu não como isso. Aí a mãe vai lá, dá uma disfarçada na comida, bota lá a cenoura diluída no legume que o menino gosta, ele acaba comendo, nem viu que comeu a tal da cenoura, né? Então é mais ou menos isso que eu vou fazendo, vou jogando aqui, jogando ali, quando vê a pessoa já está rimando também. Tem que fazer isso com o João Donato, que disse que não gosta de poesia. Ah, é? Então eu vou te mostrar uma foto com o Bed Donato segurando o meu livro aqui no Clube do Choro. Falei, ele gostou. E até parabéns para ele, né? Tá aniversariando. 80 anos. 80 anos. Agora, Marina, um outro aspecto também é exatamente isso dessa circulação da poesia na internet, né? Tornou-se quase que uma retomada daquele movimento marginal da poesia mimeógrafo, né? Isso. Aí você recai sobre esse conceito do excesso que acaba tendo uma certa dificuldade de você fazer até uma triagem sobre isso que se veicula na internet, né? Quer dizer, como é esse trabalho seu também nesse aspecto junto com o mecanismo da internet? Pois é. Eu costumo dizer o seguinte, a internet, ainda mais assim, os poetas reclamam, né, muita gente diz, com o advento da internet as pessoas não se encontram mais, as pessoas ficam lá naquele mundinho. Eu falei, gente, não... Aí fala que o brasileiro é iletrado, lê 1,2 livros segundo o Instituto Prolivro, né, que foi a última pesquisa. E, na verdade, o Brasil é o 5º país com maior número de pessoas conectadas. Então, principalmente os jovens, nunca leram e nunca escreveram tanto. Agora, se for contabilizar com o que for ler com livro impresso, é uma coisa. Mas se for colocar, por exemplo, quantas laudas por dia... Agora, não estou falando sobre a qualidade dessa leitura, estou falando sobre leitura em si... Está lendo muito, como é que ele vai se conectar, vai conversar com a amiga, e nem que seja com a menininha que ele está ali, afim, pô, quero mostrar que eu sou inteligente aqui no meu Facebook. Então, assim, há uma nova utilização da escrita, mas pelo menos estão lendo, estão se comunicando via escrita, estão lendo muito, sim, e é um salto para outras leituras. E uma dica que eu sempre dou no curso é: antes de você publicar, colocar o seu livro à venda, ofereça ele de graça para download no seu site. Mas como que eu vou vender e vou dar de graça?
livro é fetiche. Pessoa que gosta de livro, ela gosta disso aqui, ó, de tocar no cheirinho do livro, de ir para um parque, ou ir para uma livraria tomar um café e estar lá com a melhor companhia de todas, que é o livro, né, que vai falar o essencial, né, que às vezes você sai, o povo fala mais que deve. E aí, o que acontece? Isso não vai impedir você colocar o seu livro para download grátis, para as pessoas lerem, só vai fazer com que instigue alguém, porque você segurar a informação para você, eu acho que isso é uma atitude tão retrógrada, sabe? Tão contraproducente, que, na verdade, não justifica hoje você só vai ler, ainda mais a gente, artista independente, né? Não, você só vai ter acesso ao que eu escrevi se você pagar o livro. Claro, tem os contratos com a editora, eu estou falando no caso de artistas independentes. Então, você coloca lá a sua poesia, que é o quê? É um chamariz, é o instigar as pessoas a comprarem seu livro, a seguirem o seu site ou o seu blog. Então, é mais ou menos isso. Você dá ali, ó, joga ali a iscazinha, quando você vê, tá todo mundo nadando ali na sua poesia sem nem perceber. E o resultado? Tem tido muito poeta que está trabalhando nessa sua linha? Tá. Tem, bastante. Eu estou bastante feliz, assim, porque não que eu tenha criado, eu não me vejo assim, eu criei alguma coisa. Não, tem muito poeta bom. Aqui em Brasília é uma terra muito fértil de bons poetas, de bons escritores, artistas interessantes. E assim, principalmente esses que participam dos meus projetos, que geralmente, todos os projetos que eu faço, eles são 100% democráticos. Eu sempre falo, gente, quebrem as panelinhas, que a gente sabe que tem tudo, né? Quebrem as panelinhas e vamos fazer um caldeirão poético com todo mundo junto. Porque só assim a gente vai trabalhar com formação de público, principalmente, né? Eu não gosto de poesia. Gosta, você só não sabe, só não te oferecer do jeito certo. Formação de público, os poetas se apoderando desse espaço que é tão necessário, principalmente nos dias de hoje, que a gente se viu obrigado a rever os nossos hábitos, para ter hábitos mais sustentáveis, tanto no lidar social, quanto mesmo na questão do planeta e tal. Mas eu costumo falar que a poesia, ela tem esse papel de sustentabilidade do espírito, sabe? Então, nunca foi tão bem-vinda. Então, eu chego nos poetas e falo assim, se alguém chega para ti e fala, eu sou poeta, já pronto, já abraço. Opa, olha aqui, um poeta, se você tem palco, divida. Porque quanto mais poetas, mais poesia. Quanto mais poesia atuante, mais vai se estabelecer, sim, uma cena na qual possamos viver de poesia. É possível, sim. Eu estou aqui, sou nova, vivo de poesia, era funcionária pública, minha vida está completa, feliz, eu tenho o meu carro, o meu apartamento, mas eu era tão triste, tão infeliz, porque eu havia descoberto qual era o meu barato, qual era a minha felicidade, e estava indo por conta, claro, a gente entende, tem as contas a pagar, então eu falei, eu vou encarar essa luta, mas não façam isso em casa, costumo dizer. Como é que eu fiz? Olha que história interessante. Eu já tinha, né, trabalhava em comunicação, estava muito bem no meu emprego e tal, não era feliz. Eu falei, gente, quero viver de poesia. Foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, via apoio da Secretaria de Cultura, né, pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Eu nem sabia como fazer um projeto. Aí eu lembro, no Google, eu coloquei, como fazer um projeto de cultura. E aí eu fui fazendo, assim, dever de casa, consegui uma boa nota, aprovei. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas, para eu viver de poesia, óbvio que eu não ia fazer, eu não tenho essa predisposição, eu tenho outras, mas como a gente falou do Nicolas Bed, chegar lá, eu morro de vergonha de chegar lá, olha, quer comprar minha coisa? Não. E aí eu falei, não, eu tenho que me capacitar. Então, como eu havia deixado o emprego, né, tinha uma certa reserva tal para até quando eu começasse a realmente, né, me capitalizar novamente, eu falei, gente, eu tenho que estudar o quê? Captação de recursos, né, para saber de onde que vai vir o dinheiro para financiar os meus projetos, design gráfico, faço também videopoesia, fui estudar cinema, um curso mais caro que o outro, como é que paga sem um emprego? Ofereci, eu falei, o bom e velho escambo, o que eu sou boa de fazer?
divulgação. Aí eu chegava lá no professor, né? Vem cá, olha, esse seu curso que você está vindo dar aqui em Brasília, vamos fazer uma troca, eu divulgo para você, você me dá uma bolsa de 100%. Ele falou, como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber se vai dar certo? Se não der, você não me dá a bolsa. Gente, todos os cursos, eu fiz assim, os melhores cursos, se eu fosse colocar na ponta do lápis, daria muito dinheiro, um dinheiro que eu não teria no momento para pagar. Então, como é que eu fiz? Eu paguei os meus cursos com divulgação, com trabalho. E é o que eu sempre coloco, o escambo está aí. Eu não tenho dinheiro para pagar o design gráfico. Bom, tradutora, você sabia que esse design gráfico, ele está com um livro que ele não publica porque ele não tem um tradutor? Então, abra a boca, o escambo está aí para isso. Troque serviços. É a questão da criatividade. Da criatividade, porque assim, pelo menos aqui, não em Brasília, eu acho que com a disseminação da cultura digital, é tão fácil e descomplicado uma pessoa chegar na outra, então é questão de você verbalizar mesmo, sabe? Olha, eu estou precisando disso, e isso funciona. E a luta. Marina, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. Há poetas canônicos, aqueles que frequentam todas as rodas da boa poesia, e basta lê-los com atenção para se encantar com a capacidade de apanhar o mais miúdo e simplório dos temas e descrevê-lo com uma beleza realmente poética. É o caso de Cecília Meirelles. A reedição de sua obra pela Global dá a oportunidade de olhar com sinceridade esta poesia tão simples e lírica quanto profunda e metafórica. Esta leitura pode ser vista no volume 12 Noturnos da Holanda, onde, em Sony e em Amsterdã, a poetisa deita seu olhar estrangeiro sobre os estranhos sentimentos que povoam a noite. Em princípio, o leitor pode pensar em uma visão lúgubre do mundo, mas aí está o mistério da poesia. Tudo no livro é luz e cor, mesmo quando fala de melancolias. A estética de Cecília Meirelles se jogou na ânsia de entender o homem, coisa que se adensou com o tempo. E nestes poemas, ela retoma a condição de viajante permanente para mostrar um homem aberto ao mundo e às novas emoções, um homem que vive em plenitude. Quando publicou Os 12 Noturnos da Holanda em 1952, Cecília fez constar no mesmo volume uma sequência de 11 poemas numerados, que chamou de O Aeronauta, nada mais irmão e nada mais oposto aos noturnos que estes outros poemas. Continuamos com a mesma Cecília lírica, mas seu canto agora se desdobra em outros tons. A mulher que sempre sentiu o mar como sua pátria percebeu que o céu é também uma nação possível de ser navegada. E já despedida do medo, começa a olhar o mundo de cima. E o que vê é o mesmo homem marcado por seus desejos, medos e esperanças. O homem comum, que traz sempre uma angústia na alma e tenta vencer seus descaminhos apostando no amor. E assim parece vencer a morte. Viva a poesia da eterna Cecília Meirelles, lendo 12 Noturnos da Holanda e O Aeronauta. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.